Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos mais uma vez com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós novamente temos a oportunidade, durante esse encontro, de meditarmos um pouco naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Mas ainda quero estender o nosso abraço, nossas felicitações a todos os papais da Igreja Batista Betel, bem como também os pais que nos acompanham, pela internet. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fizemos a menção no culto amanhã e não poderíamos esquecer de falar mais uma vez sobre o Dia dos Pais, missão importante, missão relevante, a qual Deus colocou na mão de homens, e tenho certeza de que o Senhor está do nosso lado para ajudar na nossa caminhada. Então, papai e mamães, embora tenhamos muitos desafios em família, que possamos seguir olhando para o Senhor, porque Ele é bom, Ele cuida de cada um de nós. Fica também registrada a nossa palavra para todos aqueles que têm seus pedidos de orações, por quem está doente. Temos orado, clamado ao Senhor, para que a sua graça, a sua misericórdia possa alcançar a todos e que possamos contar com essas pessoas que estão enfermas, algumas que estão até internadas em nossas casas, que possamos tê-las bem para seguirmos com a nossa vida, porque é isso que o Senhor tem para cada um de nós. O melhor do Senhor está por chegar, ainda está por vir em nossas vidas, e nós precisamos, acima de tudo, crer. Tenhamos fé que o Senhor nos fará passar por esses vales, pelas dificuldades, e nós vamos vencer essa batalha. Amados, diante de tantos desafios que nós estamos vivendo nos últimos tempos, uma palavra tão conhecida de Jesus me chama a atenção. Um convite de Jesus para olharmos para Ele, para seguirmos a Ele. Esse convite foi feito há 2000 anos atrás, quando Jesus chegou aqui na Terra, e Ele passou então a conviver e interagir com pessoas de diversas camadas sociais, pecadores, religiosos, pessoas que estavam envolvidas no seu dia a dia, pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam no seu ministério, duvidavam dele, achavam que ele era um impostor. Ainda assim, Jesus, de alguma maneira, tinha sempre uma palavra amiga para todos, a fim de recebê-los, a fim deles entenderem que ele era alguém muito especial. E uma palavra de Jesus que foi dada há 2000 anos atrás, ela continua até hoje nos convidando para estarmos olhando para Ele. Eu quero convidar você a prestar atenção nessa leitura. Se você tem condições de acompanhar, acompanhe na sua Bíblia, no seu celular, porque será bênção para você. Diz assim então, Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Fico pensando em como essas palavras fazem sentido para aqueles que viviam suas dores, suas dificuldades. Fico pensando como Bartimeu precisava de uma solução para o seu problema, e quando ele soube que Jesus estava passando, ele gritou pelo nome de Jesus e foi curado da sua cegueira. Fico pensando naquele homem no tanque de Betesda, que 38 anos estava ali à beira daquele tanque, esperando a oportunidade de ser curado. E quando Jesus chega, Jesus então o cura de sua enfermidade. E poderíamos ficar aqui a noite inteira lembrando dos milagres de Jesus, das pessoas que já andavam cansadas, desesperadas pelas suas dificuldades, pessoas endemoniadas, aquelas pessoas que estavam até enlutadas. Jesus foi ao encontro dessas pessoas e mudou e transformou a história dessas vidas. Fico pensando do nosso tempo, na nossa sociedade, para esse momento em que estamos vivendo, em que não temos talvez os mesmos problemas em que aquelas pessoas do passado tinham, mas temos outros problemas que hoje
fazem parte da nossa vida e causam a mesma dor. Hoje nós estamos vivendo um momento bem complicado. O país, o mundo, precisa de poder encontrar forças, saídas e soluções para essa pandemia que está aí, infelizmente, matando tantas pessoas. Foi lembrado que essa semana, em que 100 mil pessoas morreram vítimas do Covid-19. E a gente acompanha, então, que algumas pessoas têm seus traumas pessoais. Algumas pessoas têm suas dificuldades. E a gente consegue caminhar um pouco mais adiante e vamos indo e vendo, então, uma cidade desorganizada. A gente olha para o futuro e não encontramos muitas soluções práticas para esse momento que estamos vivendo. A verdade é que o mundo todo está sofrendo. Não vamos apenas olhar para a nossa cidade ou para o nosso país. O mundo todo sofre. Essa semana, por exemplo, você acompanhou aí pela televisão o que aconteceu naquela explosão lá no Líbano, que tantas pessoas, perderam suas vidas. Estão procurando as razões, estão procurando os motivos para aquilo ter acontecido. E sabe o que nós encontramos? Nós encontramos uma população descontente que está nas ruas, lutando com as autoridades, com os policiais, estão jogando pedras, estão se confrontando, estão se ferindo, estão se matando. O mundo inteiro, de alguma maneira, está sofrendo, está procurando algum tipo de paz. É possível que nesse momento você também esteja vivendo algo assim na sua vida. Você sofre com as consequências de todo mundo, mas também tem suas coisas pessoais, as suas coisas muito individuais que você precisa resolver. E esse convite de Jesus é um convite tão especial que muitas vezes algumas pessoas enganadas acham que é só para quem não é seguidor de Jesus, para quem não está na igreja. Mas o convite de Jesus foi para todos. Vinde a mim. Uma palavra dessa é uma palavra cheia de autoridade. Quando Jesus fala, vem a mim, ele quer dizer o seguinte, eu tenho condições, eu tenho a solução para resolver os seus problemas. Isso me lembra um pouco do que aconteceu com os discípulos que estavam indo orar, lá na Porta Formosa, se depararam com aquele mendigo, e aí a gente percebe então que aquele mendigo estendeu as mãos para eles, querendo um pouco de esmola, e eles olharam, Pedro e João olharam para aquele mendigo e falaram, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que temos, isso nós te daremos, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Eles tinham autoridade, eles tinham um poder sobrenatural que tudo poderia ser feito em nome de Jesus Cristo. E aí fico pensando, queridos, sobre esse convite amável, sobre essa autoridade que Jesus tem para superar, para acabar com os problemas da nossa vida e por tantas vezes nós temos endurecido o nosso coração. Eu quero convidar você, nessa noite, a parar e pensar sobre essas primeiras palavras. Vinde a mim. Como você pode ir até Jesus se ele não está mais aqui? Como você pode ir até Jesus se fisicamente nós não podemos tocá-lo? Como você pode ir até Jesus? Nós podemos, nesses últimos tempos, agora que não temos a presença física de Jesus, mas com certeza temos a sua presença espiritual aqui no nosso meio, nós podemos ir até ele, acima de tudo, cheio de fé. Ou seja, para aqueles que estão cansados, para aqueles que têm uma opressão dentro de seus corações, existe uma esperança, existe uma saída. E você pode fazer isso simplesmente do momento em que você o procura de todo o coração. Não quando você procura de uma maneira qualquer, quando você está reunido num grupo de amigos ou de conhecidos. Você encontra Jesus quando ele chama você para ir até ele, quando você se quebranta, quando você o busca em oração, quando você o busca lendo a palavra. E aí então você vai de encontro a Jesus e com isso você acaba aceitando esse convite tão especial. Vinde a mim. Amados, o que nós queremos entender é que Jesus não nos convida para uma religião, por uma doutrina ou por uma denominação. Jesus nos convida a irmos a ele, como nós conhecemos, por exemplo, no livro de Isaías.
a qual também é feito um convite a todos que têm sede. São convidados a irem para os rios de água viva. Isso está lá em Isaías 55, no primeiro versículo. Então, para essa noite, peço que você guarde essa palavra no seu coração, de ir até Jesus. Olha quantas pessoas que hoje estão muito confusas quanto à vida. Hoje eu sei que a mídia, hoje eu sei que os meios de comunicação estão dando mais valor ou mais ênfase a esse momento da pandemia, mas ainda continua tendo os suicídios, as drogas, as prostituições, pessoas que se perderam no tempo, se perderam com suas vidas e estão com seus ouvidos fechados e não estão conseguindo ouvir a voz de Jesus, o convite de Jesus. Vinde a mim. Jesus convida a mim, Jesus convida você para irmos até a Ele. E seguindo esse texto que acabamos de ler, ele fala também sobre um compromisso. Muitas vezes achamos que seguir a Jesus é algo assim que fazemos por fazer, fazemos o que a minha família já faz, fazemos que fui criado assim, mas não é. Quando aceitamos o convite de Jesus de ir até Ele, de estar com Ele, com isso também nós temos que ter os nossos compromissos. E ele começa a falar isso quando ele diz, tomai sobre vós. Essas são as primeiras palavras do versículo 29. Tomai sobre vós. Após você aceitar o convite de Jesus, você precisa também de se comprometer. Ou seja, a vida de Jesus Cristo é uma vida de compromisso. Olha, engana-se quem pensa que ir até Jesus é apenas um momento, é apenas por um período. Não é. O convite de Jesus é para irmos para Ele definitivamente, porque Ele quer mudar a nossa história. Ele não quer estar conosco por um momento. Ele não quer estar por uma circunstância. Jesus não é como um remédio que você toma para passar a sua dor de cabeça, e aí então acabou de tomar o remédio, vem o alívio e acabou. Não, ele é diferente. Ele quer ficar com você para mudar a sua história. Ele não quer apenas que você o busque por buscar, simplesmente por uma circunstância, por uma necessidade. Mas Ele quer tomar conta do seu coração por inteiro, porque a vida com Cristo é uma vida de compromisso. Quando Ele diz o seguinte, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cada dia nós vamos precisar de ouvir o seu convite. A cada dia nós vamos precisar também de assumir compromissos com Ele. Você está disposto a fazer isso nessa noite, nesse momento? Não somente de aceitar o convite de Jesus, mas também ter o compromisso agora de ter uma vida diferente, de ter uma vida de alguém que é seguidor de Jesus por muitos e muitos anos? É isso que o Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós. Porque quando nós começamos a seguir dessa maneira, automaticamente, pelo que nós lemos aqui, logo após essas primeiras palavras do versículo 29, ele diz o seguinte, e aprendei de mim. Ou seja, na verdade, o que Jesus quer é que nós o conheçamos. Ou seja, Ele quer se revelar a nós. Mas Ele não vai se revelar a qualquer um de qualquer maneira. Ele só se revela àqueles que realmente estão dispostos a ter compromisso com Ele. Você está disposto a ter compromisso com o Senhor Jesus? Porque Ele está dizendo o seguinte, do momento em que você aceita o meu convite, do momento que você assume o compromisso de ser o meu discípulo, você vai passar a crescer. Queridos, são muitos textos da palavra de Deus, a qual nós podemos lembrar que algumas pessoas eram simpatizantes de Jesus, o aceitavam, mas na verdade não o conheciam como deveriam. Lembra, por exemplo, daquele texto de Lucas da pesca maravilhosa, aonde os discípulos o receberam e ele dizendo para colocar as redes na água, os discípulos diziam para ele, nós ficamos a noite toda e nada apanhamos, mas ainda assim eles foram. Eles ouviram a voz de Jesus por obediência, não porque eles queriam. E depois daquela pesca que transformou a vida deles, que encheu os seus barcos, que os seus barcos quase afundaram, Pedro chega para ele e fala o seguinte, Senhor Jesus, se afasta de nós,
porque nós não somos dignos de andar contigo, de estar na tua presença. Sabe o que acontece? Pedro, naquele momento, cresceu com aquele milagre, com aquela experiência. Ele entendeu que Jesus não era simplesmente um deles, ou era um pescador. Ele era realmente o Filho de Deus. Eu posso entender que hoje, nesse exato momento, muitas pessoas estão fora e dentro da igreja precisando aprender sobre Jesus. Aprender a entender quem Ele é, o seu amor, o seu poder. Jesus é magnífico, é tremendo, Ele é maravilhoso. Nós precisamos de aprender a cada dia sobre Ele. E não há nenhum tipo de crescimento na nossa vida se nós realmente não aprendermos sobre Ele. Não pense que vamos crescer na nossa vida espiritual se nós não soubermos exatamente quem é Jesus. E aí eu posso entender que nós vamos aprender quem é Jesus numa caminhada. E nós conhecemos um pouco do tripé da vida cristã, ou seja, aquilo que nos faz realmente a conhecermos a Jesus. Poderíamos destacar aqui, queridos, o estudo da palavra, a oração e a comunhão são um tripé importante para que possamos, levar o nosso coração a conhecer a Cristo totalmente. Amados, esses versículos que nós lemos ainda falam o seguinte: eu sou manso e humilde. Ou seja, após nós aceitarmos o convite, após nós decidirmos, assumirmos compromisso e começamos então a crescer na nossa vida espiritual, agora vem o descanso para as nossas almas, o descanso para as nossas vidas. Somos uma sociedade que, na verdade, estamos cansados, estamos estressados, estamos oprimidos, estamos confusos quanto ao nosso dia a dia, quanto ao nosso futuro, quanto ao nosso amanhã. E somente em Jesus nós vamos poder encontrar paz para as nossas vidas, paz para os nossos corações. Como falamos anteriormente, o mundo todo está doente e todo mundo precisa de Jesus. O convite de Jesus está sendo feito mais uma vez para nós nessa noite, para que possamos ter descanso em nossas almas, para sabermos que no mundo nós vamos ter aflições sim, mas nós podemos ter bom ânimo, porque aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, está do nosso lado para nos garantir a nossa vitória. Por isso eu quero falar para você nessa noite da importância de olhar para Jesus, de estar com Jesus, e com certeza o Senhor Jesus irá te abençoar grandemente. Essa é a grande bênção que Jesus veio para trazer para a nossa sociedade, para o nosso tempo. O descanso interior. Jesus não é um final de semana num lugar agradável, uma viagem de alguns dias maravilhosas. Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele mexe com o nosso interior. E se nós estivermos com Ele, seguindo a Ele, nesse caminho, nós seremos bem-aventurados e seremos bem-sucedidos. Deus quer que você seja bem-aventurado, Deus quer que você seja bem-sucedido. Por isso, então, aceite o convite de Jesus. Permita que Ele possa fazer morada no seu coração. Aquilo que te angustia nesse momento, coloque nas mãos do Senhor. Nós vamos orar. Vamos pedir que Deus venha nos abençoar. Pedir que Deus venha tratar dos nossos problemas. Seus problemas podem ser problemas relacionados a questões financeiras, a relacionamento familiar, a problemas de enfermidade, a problemas espirituais, crises existenciais. Muitos problemas nos cercam nesses últimos tempos. Mas há um convite de Jesus e Ele está nos convidando. Em oração, vamos até Ele. Em oração, vamos buscar a paz que somente vem dEle. Convido você então para orar nesse momento junto comigo. Deus de amor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Jesus está conosco.
porque Ele é aquele que está do nosso lado, como aquele companheiro fiel, amigo fiel para todos os momentos da nossa vida. E Ele estende as mãos e nos convida para irmos até a Ele e para descansarmos nele. Senhor, eu quero pedir por aquele que está orando comigo nesse momento, para que o seu coração possa estar aliviado do medo, das mágoas, dos temores. Ó Deus, se há alguém aqui que está em oração, pedindo por alguém que está enfermo, nós queremos clamar, ó Pai, para que essa pessoa possa ser, ó Deus, abençoada, que a cura possa chegar em quem está sendo mencionado, quem sabe naquele mesmo que ora, quem sabe naquele que está internado, está em casa. Ó Deus, que tu possa visitar essas pessoas, que tu possa curá-las. Ajude-nos, ó Pai, nesse tempo, aonde a pandemia mudou tanto a vida das pessoas. Senhor, que tu possa colocar na nossa vida, Senhor, segundo o teu propósito e segundo a tua vontade. Ó Deus, ouve a nossa oração, porque nós precisamos de ti e somos, ó Pai, totalmente dependentes da tua graça e da tua misericórdia. Ouve, Pai, o nosso clamor. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz.